Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi-nos. Que bom nos encontrarmos mais uma vez no programa do Pai das Misericórdias, podermos juntos meditar na palavra de Deus, nos ensinamentos da igreja e assim crescermos como filhos e filhas muito amados do Pai, que deseja que todos nós estejamos em sua casa. Como nós agora nesse momento partilhamos esses dois lugares, né? O santuário e sua casa e o santuário. O Papa Francisco, em sua audiência geral de quarta-feira, dia 12 de julho, falando sobre o Espírito Santo e a Igreja, nos traz hoje Lucas, através do Evangelho de Lucas 24, de 45 a 49, a sua reflexão em cima desta palavra. Abre aspas. Abriu-lhes então o Espírito para que compreendessem as Escrituras, dizendo: assim é que está escrito, e assim era necessário que Cristo padecesse, mas que ressurgisse dos mortos ao terceiro dia, e que em seu nome se pregasse a penitência e a remissão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois as testemunhas de tudo isso. Eu vos mandarei o prometido do meu Pai. Entretanto, permanecei na cidade, até que sejais revestidos da força do alto. Fecha aspas. E o Papa continua. A Igreja alimenta-se da leitura espiritual da Sagrada Escritura, isto é, da leitura feita sob a orientação do Espírito Santo que a inspirou. No seu centro, como farol que tudo ilumina, está o evento da morte e ressurreição de Cristo, que cumpre o desígnio da salvação, realiza todas as figuras e profecias, revela todos os mistérios escondidos, oferecendo a verdadeira chave de leitura de toda a Bíblia. A morte e a ressurreição de Cristo são o farol que ilumina toda a Bíblia, mas também a nossa vida. O Apocalipse descreve tudo isto com a imagem do Cordeiro que rompe os selos do livro, escrito por dentro e por fora, mas sigiloso com 7 selos. A Escritura do Antigo Testamento, a Igreja, esposa de Cristo, é intérprete fidedigna do texto inspirado da Escritura. A Igreja é medianeira de sua proclamação autêntica, dado que a Igreja é dotada do Espírito Santo. Por isso é intérprete, é coluna e sustentáculo da verdade. Por quê? Porque é inspirada, corroborada pelo Espírito Santo. E a tarefa da Igreja consiste em ajudar os fiéis e quantos procuram a verdade a interpretar corretamente os textos bíblicos. A revelação, assim chamada, a Sagrada Escritura, o Deus que se revela na história do povo, desde a criação e até o fim, né? Deus está se revelando, se dando a conhecer, e a expressão mais próxima nossa da sua revelação é o seu Filho Jesus Cristo, o que veio na água e no sangue, né? O que veio na nossa carne, o que veio na nossa vida e falou a nós do reino de Deus e selou conosco uma aliança eterna, porque Ele é homem e Deus é Deus e homem. Então é uma aliança humana e eterna, né? Da nossa fragilidade com a divindade, fazendo assim o homem novo, o homem redimido, o homem liberto, o homem que o Filho, que é livre, libertou de todas aquelas situações que nós já ouvimos da palavra de Deus, que nos aprisiona e nos torna escravos, né? Aquela liberdade que muitos interpretam como fazer o que quer, né? A satisfazer todas as vontades da sua carne, do seu coração, das suas concupiscências, chamar isso de liberdade. Isso não é liberdade, né? Isso é escravidão. Mas a liberdade verdadeira é aquela que Jesus nos dá, porque
nós não somos mais escravos dessas coisas, mas somos homens e mulheres livres para a vida, para o bem, para a realização, para a santidade, para a plenitude, para a alegria eterna. E é esse o destino pela qual a igreja existe depois de Jesus Cristo, porque Ele a formou, Ele a fundou, Ele a capacitou, Ele colocou pessoas à frente dela, né? Ele garantiu a sua presença, né? Estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Quer dizer, em nenhum momento Deus deixou de conduzir a igreja e ela em nenhum momento também deixou de ouvir a Cristo. E quando ela o fez isso, ela foi rapidamente restaurada, porque a verdade prevalece sempre, sempre, porque a verdade é o Espírito, e o Espírito é que conduz a igreja. Então o Papa fala aqui da igreja que é guardiã desse fundamento, dessa revelação, e guardiã da verdade também, né, pela ação do Espírito Santo. Ela não apoia na fraqueza humana, na fragilidade humana, mas ela apoia no Espírito Santo, que é o que empurra a igreja, o que leva ela para frente, né? Então, aquilo que já é verdade, continua sendo verdade. Se alguém falar qualquer coisa diferente daquilo que já foi definido como verdade, né, não está em comunhão com a igreja e não está em comunhão com o Espírito Santo, que lhes revelou esta verdade. E a verdade é uma só, é Jesus Cristo vivo e presente no meio de nós. Ele sim é o que conduz a sua igreja e a igreja conduz os seus filhos e suas filhas, fazendo o anúncio da palavra, para que as pessoas conheçam a Deus, conheçam a vontade dEle, conheçam o projeto de salvação que Ele tem e a gente decida livremente por Ele. E assuma então esta vida nova, esse modo novo de viver. É ela que nos ilumina e essa iluminação é concreta. A paixão, a encarnação do Verbo, a sua paixão, morte e ressurreição e o derramamento do Espírito Santo. Sem isso daí não haveria igreja. Sem esses acontecimentos, ela seria sem fundamento, sem bases, sem consistência. Mas a sua consistência está nesta revelação que Deus faz do seu próprio Filho, a qual Ele vai dizer, escute-o, eis aí o meu Filho amado, escute-o, né? Escute o meu Filho. E nós precisamos sim escutar a Jesus em todos os momentos da nossa vida. E a igreja faz essa proclamação em toda a liturgia dela, proclamando a palavra de Deus, os ensinamentos do Senhor, para que nenhum de nós fique desprovido desse alimento que é a palavra de Deus. E a igreja permanecer firme na verdade, para que os fiéis também se sintam seguros dentro dela, e não ao léu, ou sem rumo, sem direção. Ao contrário, o que a igreja já definiu, o que a igreja já estudou e discerniu, já está decidido, definido e continua caminhando nesta verdade. Vamos rezar ao Pai das Misericórdias para que nós não nos desviemos da verdade. A verdade é uma pessoa, é Jesus e seu Espírito Santo derramado sobre nós. Então caminhemos com Ele e caminhemos com a comunidade que Jesus confiou o anúncio do Evangelho. Vamos rezar ao Pai. Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Acolhei este povo que vem, cheio de fé e esperança ao vosso santuário. Consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas, amparai os fracos e recebei em vossos braços paternos estes filhos pródigos que voltam para vós. Dai-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi-nos. E desça sobre vós e sobre a vossa casa a bênção do Deus misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.